Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, quartas de final, primeira partida. Tivemos nesta semana, na quarta e na quinta-feira, hoje é dia 29, quinta-feira, dá uma olhada aqui. Isso, então nos dias 28 e 29, tivemos as quatro partidas, duas na quarta-feira e duas na quinta-feira. A próxima rodada, a segunda rodada, e definitiva, é só após a data FIFA. Vou até dar uma olhada aqui, especificamente, quando será as partidas de volta. Vou pegar aqui o óculos rapidinho, só colocar aqui o óculos. Serão nos dias 11 e 12 de setembro, ou seja, daqui mais ou menos 14 dias mais ou menos, teremos, 13 dias, teremos aí o jogo de volta. Para alguns times, essa paralisação vai ser excelente, porque tem alguns times que estão aí nessas quartas de final que estão completamente quebrados, de jogadores, muitos desfalques, jogadores machucados, ou seja, essa parada veio no momento certo para alguns times, na verdade para todos, para alguns mais, outros menos, mas para todo mundo essa parada é essencial nesse momento das competições. Então o canal Zé com Magalhães, mais uma vez, vem aqui rapidamente fazer um resumo do que aconteceu na rodada, com algumas decepções, com algumas surpresas, e falar aí sobre os resultados. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, do Flamengo, do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Juventude, do Corinthians, do Vasco, do Atlético Paranaense e dos demais que estão secando alguém, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Zé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Bom, no primeiro dia, na quarta-feira, os dois visitantes venceram pelo mesmo placar. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentaram, o Atlético Mineiro venceu por 1-0. E Bahia e Flamengo se enfrentaram, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Ou seja, os visitantes na quarta-feira levaram vantagem. Já na quinta-feira, os mesmos resultados, 2-1, só que dessa vez para os mandantes. Ou seja, na quarta-feira, os visitantes venceram e na quinta-feira, os mandantes venceram. O Vasco da Gama venceu o Atlético Paranaense de virada por 2-1 e o Juventude venceu o Corinthians em casa por 2-1. Não foi de virada, fez 2-0, o Corinthians fez uns acréscimos lá para dar uma esperança maior do jogo de volta. Então, bem interessante isso. No primeiro dia, os visitantes vencem. No segundo dia, os mandantes vencem. Bem interessante. Alguma surpresa? Bom, eu tinha apostado Vasco Atlético Paranaense empate, só que o Vasco jogou duas vezes com o Atlético Paranaense nessa semana e ganhou as duas de virada por 2-1, O Atlético Paranaense tem que rever algumas coisas. E o Vasco também. O Vasco venceu as duas, mas as duas de virada. Ou seja, o Atlético Paranaense tem que entender por que tomou as viradas, as duas viradas para o Vasco e no segundo tempo. E o Vasco tem que melhorar para não ter que ficar correndo atrás o tempo inteiro. Vai ter uma hora que não vai conseguir virar. Vai pegar um time um pouco mais qualificado, que parece que o Atlético Paranaense está com algum problema físico. Então, me chamou a atenção. Não é zebra, mas me chamou a atenção. O Juventude ganhar do Corinthians, eu achei bem normal.
O Juventude ganhando do Corinthians, bem normal. O São Paulo ter perdido em casa para o Atlético Mineiro me chamou a atenção. Como me chamou a atenção o Flamengo ter vencido o Bahia. Particularmente, eu apostei na vitória do São Paulo em cima do Atlético Mineiro. Eu fiz um palpite duplo, Bahia ou empate. Vasco e Atlético Paranaense eu coloquei empate. E Juventude Corinthians eu coloquei vitória do Juventude ou empate. Né? Não fui muito bom nos meus palpites, não. Principalmente no primeiro dia. Primeiro dia eu errei. Errei porque eu coloquei São Paulo e Bahia o empate. Deu Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo foram muito parecidos. Se você pegar os números, o São Paulo foi mais efetivo, o São Paulo teve mais posse de bola, o Bahia foi mais efetivo, o Bahia teve mais posse de bola, o Bahia e São Paulo chutaram mais do que os adversários, só que Atlético Mineiro e Flamengo foram mais precisos. Eu achei até que o São Paulo, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu acho que o São Paulo até chutou mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pega aqui o óculos rápido. O São Paulo São Paulo chutou 13 vezes, 4 em direção ao gol. O Atlético Mineiro chutou 5 vezes, 2 em direção ao gol. Aqui vamos pegar o do Flamengo. O Bahia chutou 17. O Flamengo chutou 7 e 1 em direção ao gol. Ou seja, tanto o Atlético Mineiro quanto o Flamengo tiveram bem menos chutes em direção ao gol, tiveram menos posse de bola, mas tanto o Atlético quanto o Flamengo foram mais precisos. No jogo, Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também chutou muito pouco. 4 em direção ao gol, 4 chutes e apenas 1 em direção ao gol. Muito pouco. O Vasco chutou mais, o Vasco teve mais posse de bola, ou seja, nesse jogo Vasco e Atlético Paranaense, o mandante também teve mais chute, mais posse de bola, igual de quarta-feira, igual o São Paulo e Bahia, teve mais chute, mais posse de bola, mais chute em direção ao gol, só que Atlético Mineiro e Flamengo foram mais precisos. No caso de Vasco e Atlético Paranaense, o Vasco chutou mais, teve mais chances, mas o Atlético Mineiro chutou menos, mas foi menos preciso. Não conseguiu segurar o resultado. Saiu na frente, o Atlético Mineiro saiu na frente, o Flamengo saiu na frente, o Atlético Paranaense saiu na frente, só que o Atlético Paranaense não conseguiu segurar. Atlético Mineiro e Flamengo conseguiram segurar 1-0. O Atlético Paranaense, mais uma vez, não consegue segurar. Não conseguiu segurar no Campeonato Brasileiro e não consegue segurar na Copa do Brasil. Já a Juventude e Corinthians foi o único diferente, porque o Juventude saiu na frente, abriu 2-0. O Juventude teve mais chutes em direção ao gol, teve mais posse de bola, porém, o jogo Juventude e Corinthians foi muito mais parelho. Se você pegar os números de Juventude e Corinthians, foram mais equilibrados. Os números de São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo e Vasco e Atlético Paranaense, os mandantes tiveram números superiores. Só que, vale lembrar de novo, Atlético Mineiro e Flamengo chutaram menos, tiveram menos posse de bola, mas foram mais precisos e conseguiram segurar o resultado. Já o Atlético Paranaense chutou menos, teve menos posse de bola, saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Tem que ver o que é, porque no Campeonato Brasileiro aconteceu a mesma coisa. Já o último jogo, Juventude e Corinthians, que foi até o último a acabar, foi muito parelho. O Juventude fez 1-0, jogando em casa, faz 2-0 no finalzinho do segundo tempo, e aí o Corinthians consegue nos acréscimos fazer um gol que dá uma esperança muito maior para a segunda partida. Está definido? Não. Tivemos empate? Não. Não tivemos nenhum empate. 4 vitórias. 2 vitórias dos visitantes e 2 vitórias do mandante. Agora, quem é que tem mais vantagem? Na minha opinião, os visitantes que venceram.
Flamengo e Atlético Mineiro, que venceram fora de casa por 1-0, agora jogam em casa. Isso quer dizer que está classificado, que vai ser molezinha? Não. A parada vai ser indigesta, mas você joga na sua casa e você não pode desconsiderar o empate. Não pode jogar com o empate debaixo do braço, mas você não pode desconsiderar o empate durante a partida, principalmente quando estiver no final do segundo tempo. Está definido os classificados? Lógico que não. Está em aberto, mas está 60 para o Atlético Mineiro, 40 para o São Paulo. Igual o Flamengo e Bahia. 60 para o Flamengo e 40 para o Bahia. Já os jogos de quinta-feira, onde os mandantes venceram. Os mandantes estão classificados? Vasco, Juventude? Não. Agora o jogo é mano de campo do Atlético Paranaense e mano de campo do Corinthians. O Atlético Paranaense tem chance? Sim, joga em casa, joga lá na grama sintética. Eu vejo o empate a favor do Vasco bem interessante. É uma vantagem que você não pode desperdiçar, mas eu coloco um pouquinho menos. Eu coloco 55 a 45. 55 para o Vasco e 45 para o Atlético Paranaense. Igual o Juventude. O Juventude vai jogar toda atrás e vai jogar pelo empate, com certeza. Mais ou menos igual o Vasco. Eu coloco a mesma coisa, 55% de chance para o Juventude e 45% de chance para o Corinthians. Poderemos ter uma reviravolta em tudo? Temos classificado em São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense e Corinthians? Óbvio que pode. Lógico que pode. Está em aberto, com as vantagens, obviamente, para quem venceu. Mas não tem nada definido. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!